Queridos amigos e amigas, amanhece sexta-feira e olha a data, 19 de março, dia de São José, o pai adotivo do menino Jesus. Nossa, essa data é muito querida, porque na figura de São José, nós entendemos a postura humana ideal. São José, o homem do silêncio. Como é bom ser silencioso. São José, o trabalhador. Como o trabalho faz bem. Por isso que a gente luta para que tenhamos mais empregos, porque sem o trabalho a dignidade corre risco. Mas olha José como esposo de Maria. E de repente, durante um namoro, um noivado, ela aparece grávida e não era filho dele. Ele sonhou que deveria ir embora, mas ele repensa. Ele lê o fato com outra ótica e ele fica ao lado de Maria. Depois, ele era o carpinteiro e ele ensinou Jesus a trabalhar. E ele também deu testemunho para Jesus, porque ele ia sempre no templo com Maria. Então, no dia de São José, nós nos sentimos muito felizes, muito felizes. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São José seja uma inspiração para todos nós. E para isso nós vamos ouvir o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 1, versículos de 16 a 24. Mateus, capítulo 1, versículos de 16 a 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia festivo, a palavra de Deus recorda o centro da vida de José. Aquele que se tornou o pai adotivo do Filho de Deus, o homem da fé, o homem das provações, o homem do silêncio, como nós dissemos, o homem do trabalho, a inspiração. E veja que o Evangelho de hoje localiza também a árvore genealógica, ao menos no seu final. Diz assim: Jacó gerou José. Quem era José? Ele era da sequência, do parentesco, daquelas gerações que vieram se sucedendo, e elas também apresentaram o quê? José como aquele que também aguardava a vinda do Filho de Deus ao mundo. De Maria, nós não precisamos nenhum esforço para dizer
o quanto é admirável, o quanto foi importante ao longo da história, o quanto é importante poder contar com Maria e o seu sim. Agora, localizar José na árvore genealógica, isso é algo também que nos ajuda a entender mais e melhor o acontecimento Jesus de Nazaré como a realização das promessas que foram renovadas de geração em geração até chegar Jesus. E aí, o tempo é novo. Começa o ano 1 em Jesus. A igreja não adora imagens e nem santos, mas a igreja tem uma habilidade bonita. Escutando o povo, a igreja coloca como destaque: ninguém, nenhum santo ocupa o lugar do Senhor. O Senhor é o centro. Teve ao longo da história alguns exageros? Sim. Agora, o centro sempre será Jesus. Adorar santos não é o papel do cristão. A questão de uso de imagens é um pouco por causa da nossa limitação de entendimento. Aquilo que os olhos veem também ajuda para aumentar a fé. Mas para nós, o centro é Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O Filho de Maria. Mas quem participou desse projeto? José. E por isso, no dia 19 de março, a Igreja traz presente a figura de São José. E o Papa Francisco instituiu este ano como o ano dedicado a São José. Mas por que o Papa Francisco trouxe a imagem de São José durante um ano? Para dizer o quê? A vida precisa de paz. Os pais, num mundo de tantas palavras, eles precisam também de silêncio. Depois, para garantir o sustento, os pais precisam do trabalho. Então, olha que significativo colocar José como uma inspiração. Depois, José acreditou em Deus. Ele teve dúvidas? Sim, mas ele não deixou as dúvidas decidirem os passos. Ele buscou a inspiração, ele buscou a verdade. E como é que Deus foi mostrando para José? Porque Deus sempre mostra as evidências. A gente descobre quando está no caminho certo, quando a gente começa a ver sinais. E olha, às vezes a gente acaba se saindo bem de situações que poderiam ser graves, porque Deus naquela hora nos pega pela mão. E então, o ano dedicado a São José é o ano que a gente tem como convite a olharmos para alguém e depois traduzirmos isso em atitudes de vida. Em atitudes de vida. Que nós tenhamos sempre bons pais de família. Que nós tenhamos sempre pessoas do bem, trabalhadoras. Que o mundo possa reconhecer a importância do pai na família. Nenhuma mãe deveria ser ao mesmo tempo mãe e pai. Todos deveriam ter um pai neste mundo, para nos antecipar um pouco a imagem, o rosto de Deus Pai. Um pai é tão importante que Jesus veio nos ensinar. Se vocês querem chamar a Deus, chamem de Pai. E aí nasceu o nosso pertencimento. Por isso que nós temos filiação divina. Isto é, nós temos um Pai, que é o Pai de todos os pais. E humanamente falando, nós olhamos para a figura do Pai de Jesus e rendemos a Ele homenagem. As homenagens são inferiores
as homenagens que a gente presta ao Filho Jesus. A Ele toda a glória, a Jesus toda a glória, mas também o reconhecimento ao sim de Maria e a parceria, usando uma linguagem de hoje, né? A parceria de José. Neste dia festivo, quando uma multidão também olha para São José, mas quando nós lembramos todos os pais, lembramos os que têm o nome de São José, as congregações femininas e masculinas dedicadas a São José. Todos nós estamos felizes por conhecer alguns traços de São José e poder inspirar nossa vida, né? Buscar na vida de São José também uma inspiração. Rezemos com fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, rogai por nós. Obrigado por esta sintonia, por esta amizade, que possamos viver bem neste dia e que possamos carregar em nosso coração aquele mesmo amor que o Filho Jesus tinha por seu Pai adotivo. E sobre todos nós, as tarefas deste dia, todas as nossas obrigações, todas as nossas buscas, sobre todos, a bênção de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.